Ontem a gente falava que o Brasil tem que crescer, né? Tem que ter dar espaço para a gente poder crescer. O Estado tem que custar menos e todo o resto é bobagem, né? Mas por que a gente fala que o Brasil tem que crescer? Por que é importante, em vez de você vender uma laranja, você vender duas? Por que é importante, em vez de você vender um carro, você vender dois? Por que é importante, em vez de uma loja vender um par de tênis, vender dois? Porque se todo mundo começar a vender mais, isso significa que as pessoas estão com renda para comprar, porque não dá para comprar se não tem renda. Então, isso significa que houve mais produção, isso significa que houve mais salário. E aí faz-se um ciclo perfeito, né? Agora, o que está acontecendo, olha que interessante. Às vezes eu sou flagrado olhando para baixo, porque as anotações que eu faço dos números ficam sobre a mesa. E o computador, eu coloco ele bem para cima, porque senão a câmera vai me pegar de baixo para cima. E assim, pelo menos, me pega de frente. E para ela me pegar de frente, os papéis que ficam sobre a mesa, vamos imaginar que tem uma diferença entre a altura da câmera e os papéis de uns 70, 80 centímetros. Então eu olho para o papel, parece que eu não estou prestando atenção. Ou então parece que eu estou dormindo. Hein, Débora? Às vezes dá a impressão. Pô, o cara dormiu. Ainda bem que você avisou. O cara dormiu, que vergonha. Ele dormiu no meio da fala do colunista. Não, estou olhando para baixo, estou fazendo uma anotação, estou pegando alguma coisa que eu quero de repente perguntar. Então aqui tem algumas anotações. E o que é espantoso, olha só que interessante. Olha só que interessante. Eu não vou voltar no tempo demais, mas eu vou voltar para a Constituição de 1988. O Brasil tinha uma renda per capita de $2.300, tá? Assim como o México, assim como o Chile, assim como Botsuana. $6.800. Perdão, $2.300 naquela época. E essa renda per capita, já naquela época, era menos da metade da renda per capita da Coreia do Sul. Lembrando que nos anos 50, 60, obviamente, eles viveram guerra e tal, a gente chegou a ter uma renda per capita muito maior que a deles, mas tudo bem. Na Constituição de 88, quando a gente escreveu a Constituição que pavimenta o nosso amanhã, a Constituição que vai nos dar as bases para a gente poder construir o nosso futuro, aquela que muitos chamam de Constituição cidadã, aquela Constituição que, na verdade, engessa o Brasil. Bom, a gente tinha uma renda per capita que era metade da Coreia do Sul, assim como o México, assim como o Chile, assim como o Botsuana, assim como o México, assim como o Chile, assim como o Botsuana. Chegamos em 2020. A nossa renda per capita é de $6.800. Então a gente aumentou de 2.300 para 6.800. Legal, bacana. A do México é 8.300. A nossa é 6.800. A do Chile é o dobro da nossa. Ou seja, o Chile tinha a mesma renda per capita que a gente, quando a gente estava com a Constituição de 88, estava escrevendo a Constituição de 88. E hoje a gente cresceu e tal, e eles têm uma renda per capita que é o dobro da nossa. O Chile, que é um país com limitação de recursos, limitação territorial e limitação populacional. Não é mais fácil enriquecer no Chile, é mais difícil. Tem menos coisa para fazer, tem menos área para plantar ou para ter alternativas, aliás, tem um grande deserto. E tem uma população menor, tem menos mão de obra. Pois eles têm uma renda per capita que é o dobro da nossa. O México, com todos os desafios, todas as dificuldades, tem uma renda per capita que é 1/3 maior do que a nossa. Nós estamos só com Botsuana. Só Botsuana. Tá? Bom, e a Coreia, que tinha uma renda per capita que era o dobro da nossa? Lembra-se? Eu falei 3 países, o Brasil entre eles, México, Chile e Botsuana. Tinha uma renda per capita que era metade da Coreia do Sul. Hoje, nós estamos só com Botsuana como companheiro. O Chile tem o dobro da nossa renda per capita, o México tem 1/3 a mais do que a nossa renda per capita. E a Coreia do Sul, que tinha o dobro da nossa renda per capita naquela época? Hoje, a nossa é de 6.800, né? $31.000, igual a Itália. $31.000. Os caras saíram de o dobro da nossa renda per capita para 5 vezes a nossa renda per capita, 4 vezes a nossa renda per capita. De o dobro para 4 vezes. A Coreia do Sul.
A Coreia do Sul. Sabe? Que vive em conflito com a Coreia do Norte, que tem desafios territoriais. O que esses caras fizeram? Né? A pergunta é, o que a gente não fez? Bom, então por que a gente tem que produzir, tem que crescer? Para a gente poder fazer isso. Para que a renda per capita do povo brasileiro possa conhecer o que a renda per capita do povo coreano conheceu e outros povos. Agora, do jeito que está hoje, olha o jeito que está hoje, que loucura. Nós temos 210 milhões de brasileiros. 2/3 possuem algum tipo de rendimento. 2/3. 1/3 não tem rendimento nenhum. É o dinheiro que, a maior parte do dinheiro, metade provém do trabalho. Mas você tem metade dos brasileiros recebendo menos de R$1.000 por mês. Metade dos brasileiros que trabalham menos de R$1.000 por mês. E 1% recebendo mais de R$30.000 por mês. Então, para você, ontem a gente até comentava, uma pessoa que recebe R$30.000 por mês já é 1%. Então, quando a gente olha para os lados e fala, tentando procurar um rico, com R$30.000 por mês, você já é rico. Então, no serviço público brasileiro, são todos ricos. É impressionante. Cadê os ricos? Os ricos estão no serviço público. É onde tem mais rico. É uma coisa inacreditável. É a maior concentração de ricos está no serviço público. O que é rico? Ganha mais de R$30.000 por mês. Olha a quantidade de distorção que a gente tem. E olha como a gente está complicado e produzindo pouco. E como é que a gente vai sair de um país de $6.800 de renda per capita para um país de $30.000 de renda per capita? Ou vai do Chile, $13.000 de renda per capita. Quando a gente vai conseguir fazer isso? E o que significa fazer isso? Eu vou dar aqui um exemplo, Débora. Se você achar que eu estou fazendo muita confusão com o número, puxa a minha orelha. Mas olha só o que isso representa. A Espanha tem o tamanho do estado de São Paulo, de população. Tamanho do estado de São Paulo. Só que a renda per capita da Espanha, e eu falei que a do Brasil é $6.800 por ano, é $41.000. Então, se você tem uma população que tem o tamanho do estado de São Paulo, 46 milhões de habitantes, e esses caras têm $41.000 de renda per capita, eles têm uma capacidade de compra que é muito maior do que a capacidade de compra dos brasileiros. Então, equivale, se você fizer, por exemplo, eu e Débora Alfano vamos para Madrid e a gente abre uma loja de sapato, né? Para a gente vender para a Espanha toda e tal. Se eles têm 6 vezes mais renda do que a gente, é como se a população deles fosse 6 vezes maior. É como se a gente estivesse fazendo um investimento no Brasil, num Brasil de 280 milhões de habitantes. Daí porque o dinheiro não vem. Porque os caras fazem a conta e dizem, por que eu vou botar dinheiro no Brasil se eles têm, na lista dos 200 países do mundo, a 106ª renda per capita do mundo? Você entendeu? Tem 105 países com renda per capita maior do que a nossa. Depende sempre da lista, tá? Você vai numa fonte, alguém pode confirmar, conferir. Puxa, será que ele falou certo esse número? Aí vai numa fonte e acha que a gente está em 94º, porque está usando dados, alguém usou os dados de um determinado país, o da Europa pegou dados do PIB de 2018, outro pegou dados de 2019, outro usa Banco Mundial, aí tem gente que pega FMI, dados da ONU, enfim. Não vamos perder tempo com isso, tá? Nenhum cálculo que a gente fizer, nenhuma fonte a que você recorrer vai colocar o Brasil em 20º lugar de renda per capita. Nenhum, nem 30º, nem 40º, entendeu? Lá embaixo, é meio. Então, é um país de renda média, consegue, por exemplo, criar um auxílio emergencial para tentar, na hora de um apuro como esse que a gente está passando, distribuir para quem mais precisa. Não é o suficiente, mas consegue. Se a gente estivesse num país africano pobre, e não é o caso de Botsuana, vocês estão vendo que Botsuana é um país, aliás, bastante sofisticado. Mas você tem países muito complicados na África, que na hora
aparece uma Covid dessa, é mais uma peste, como as várias, como as guerras, como, enfim, não dá para fazer o que o governo brasileiro faz se você tiver, sei lá, vamos falar um caso mais claro, assim, na Síria. Na Síria. Não dá para fazer um auxílio desse. Mas a gente não sai do atoleiro. A gente não sai do atoleiro. Então você pega, por exemplo, se você tem um ensino superior completo, você ganha 4 vezes mais do que se você tiver um ensino fundamental. Isso é dado do IBGE. É só procurar, é dado do IBGE. Quem tem ensino superior completo ganha 4 vezes mais do que quem tem ensino fundamental. Nós vamos sempre ter a história de alguém que sem nenhum ensino conseguiu montar um império. Maravilha, mas a regra é essa. Se a gente tem, portanto, pouca gente, ao contrário do que diz esse paquiderme desse ministro da Educação, de que a universidade deveria ser para poucos, a universidade deveria ser para muitos, todos os que quisessem estudar. E deveriam ter alternativa de curso técnico, sim, que também paga bem. Quando você pega na área de TI, os salários estão muito interessantes. Mas num país que não consegue avançar nos estudos e num país que não consegue ter ensino de qualidade, embora tenha melhorado, a gente não consegue mexer nesse número, $6.800. Não sai desse número. Ah, mas era 2.300. Sim, mas passaram-se 30 e tantos anos. Só a inflação já fez esse negócio subir. Inflação do dólar. Mas veja o que aconteceu com a Coreia do Sul. Revolução do ensino. Revolução tecnológica. Lá, eles não têm a maior plantação de soja do mundo, eles não têm a maior plantação de milho, a maior plantação de, sabe, gado. Eles não tem nada do que a gente tem. Nada. Mas, no entanto, eles têm tudo que a gente não tem. Que é um projeto de país, que é não vamos comparar a democracia. Mas eles têm uma realidade econômica diferente, a forma de cuidar do ensino. São exemplo para a gente investigar e tal. Mas eu não quero me fiar no exemplo coreano, simplesmente. Acabei de citar a Espanha. Pô, a Espanha conheceu guerra, né? Mais de um tipo de guerra. E está lá com $41 mil de renda. O que a Espanha tem que a gente não pode ter? Pô, eu não estou diminuindo a Espanha. Eu estou aumentando o Brasil. O Brasil é do tamanho da Espanha, o maior, do ponto de vista de capacidade. Mas a gente fica nessa coisa terceiro-mundista, pavorosa. $41 mil. Ah, mas a Espanha fica na Europa. Sim, mas a Coreia do Sul não fica. A Coreia do Sul não fica na Europa. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Então, Débora, eu estou um pouco incomodado com o debate. Ontem falamos um pouco disso, mas eu queria colocar alguns números. E vou voltar a isso, viu? Eu estou cismado com esse troço. Eu quero que fique bem claro que o Brasil precisa cobrar dos políticos. É isso aqui. Esses números. Vem cá, como é que você vai fazer, seu candidato, para que eu saia de $6.800 e chegue na Coreia do Sul com $30 mil? Como é que você vai fazer? É isso que eu quero saber. Como é que o senhor vai fazer? E tudo que a gente tem visto é um festival de frases babaquaras. Frases de efeito. Pega um papel em branco, uma caneta azul ou um lápis. Se pudesse ser um lápis 6B. Nossa, adoro o lápis 6B. Aquele lápis você vai escrever, sai aquela coisa grossa, parece um carvãozinho. Um lápis 6B, talvez não seja melhor para escrever, pega um 2B mesmo. E põe lá, Brasil, 6.800. Coreia do Sul, 31 mil. Eu quero ir daqui para cá. Qual é o Waze do nosso desenvolvimento? Qual é o aplicativo de deslocamento que vai me jogar daqui para lá? Ah, deixa eu chegar o meu pessoal. Quando o nosso pessoal for para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica. Eu ouvi isso do Zé Dirceu. Num almoço, eu estava trabalhando na Editora Abril e naquela época, assim como os veículos de comunicação durante a eleição, a campanha costuma receber os candidatos e tal, para almoços, entrevistas. Foi lá o Lula, candidato, primeira eleição, o Zé Dirceu estava junto, esse Guido Mantega também estava junto, acho que é o Luiz Mercadante, não me lembro.
E lá pelas tantas perguntavam, qual é o que o senhor pretende fazer no Banco do Brasil? Aí o Zé Dirceu dizia, deixa chegar o nosso pessoal. E a Caixa Econômica Federal, como é que política de habitacional? Deixa chegar o nosso pessoal. Eu fiquei pensando, onde é que está esse pessoal? Todo mundo está estudando, né? Deixa chegar o nosso pessoal, que eles estão tudo na escola, estudando, para quando eles chegarem no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no BNDES, aí eles vão dar uma solução para tudo, porque deixa chegar o nosso pessoal, é que eles estão estudando, né? Depois a gente viu o que eles aprontaram quando chegaram nos lugares onde chegaram, mas naquele momento eu acreditei mesmo, olha, nossa, esse pessoal deve ser muito bom, né? Porque, deixa chegar o nosso pessoal é a resposta para política habitacional, política de saneamento, política industrial, e a gente viu que não tinha, né? E como os governos não têm. Agora o Brasil precisa sair desse lixo, desse atoleiro de $6.800 e chegar em $30 mil, caramba! Precisa sair desse atoleiro. Porque se a gente não sair disso, sempre aqui na Band News FM, a gente vai dar a notícia de um auxílio, a gente vai dar a notícia de um Bolsa Família, a gente vai dar a notícia de qual é o novo salário mínimo, a gente vai dar a notícia de que o aposentado está sofrendo na fila, a gente vai dar a notícia de que alguém está sem dinheiro para comer, a gente vai dar a notícia de que alguém está passando fome, de que... Não dá para ficar assim num país como esse. Um Brasil como esse não pode ter esse tipo de notícia todo dia. Tem gente em dificuldade financeira, tem gente até passando fome em países como os Estados Unidos, na França. Tem miséria. Mas a miséria brasileira não. Aí vamos olhar com otimismo. Também não tem a miséria da guerra aqui. Que, ainda bem, é o que faltava. Mas nós não podemos nos deixar condenar. Querem nos condenar, que seja a força. Mas nós não vamos ficar de joelho para essa gente. Nós temos que nos insurgir contra essa gente que nos condena a uma renda per capita miserável comparada à nossa potencialidade econômica. O Brasil é muito maior, o Brasil é muito mais rico, você pode muito mais, você tem muito mais dinheiro, com o seu potencial pode fabricar mais dinheiro, mas eles não querem e não deixam. Então, vamos olhar para esses números e nós vamos voltar a esse assunto, que eu estou chato com isso. Mas eu quero que fique claro, não vamos deixar esses caras colocarem a gente numa caixinha, numa casinha, numa grade e venham nos alimentar com dinheirinho. Nós não queremos dinheirinho, nós queremos dinheirão, nós queremos a liberdade econômica e nós queremos muito dinheiro para poder prosperar. Por que a Espanha pode e a gente não pode? Por que a Coreia do Sul pode e a gente não pode? Qual a explicação? O coreano não fala espanhol, então não é falar espanhol. O espanhol não fala coreano, então também não é falar coreano. Nós falamos português com muito orgulho e vamos dar um pau nesses caras, pô. Tô irritado. Vamos em frente.